Acho que já estamos ao vivo, né? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Érico, sou gerente técnico de soluções aqui da Kigo. E hoje estamos aqui com mais um evento de Tech Talk, junto com o nosso parceiro Darktrace, para falar sobre gestão de superfícies de ataque. Fazendo uma breve introdução aqui, eu sou uma pessoa de cor clara, uma barba um pouco rala, cabelos claros, tenho 44 anos e ainda tenho cabelo, que é um bom sinal ainda. Tinha mais uma outra pessoa aqui junto com a gente no convite, que é o Leonardo. Ele teve um problema, porém o André vai conseguir tocar tanto a parte de explicações sobre a ferramenta e fazer também uma demonstração. Então, André, eu passo aí a palavra para você. Agradeço novamente por ter aceitado o convite, por mais esse Tech Talk. Muito obrigado. E é contigo agora, meu amigo. Obrigado, Érico. Obrigado, pessoal, né, todos que estão nos assistindo hoje. Agradecer mesmo aí pelo tempo, a atenção, né? A gente sabe que esses últimos dias têm sido corridos, né, por conta dos jogos, por conta das pausas que a gente tem feito. E tê-los aqui conosco é uma grande satisfação, né, porque vocês estão investindo um tempo aqui, uma outra parada, né, para poder ouvir sobre tecnologia, né, ver de que forma que a gente pode, talvez, agregar valor ao negócio de vocês, né. Então, só me apresentando também, né, meu nome é André Postovski, sou uma pessoa de cor clara também, uso óculos, cabelos claros, tenho 37 anos e gostaria muito de poder compartilhar minha tela aqui com vocês para dar início a essa apresentação, né? Então, a apresentação vai ser cadenciada, né? Numa breve introdução, né, sobre os conceitos ali, sobre como que a Darktrace se propõe a cobrir essa superfície de ataque, né? Um pouquinho ali do que a gente tem visto de desafios também com relação ao mercado, e depois eu parto diretamente ali para a demo, que acho que é a parte mais interessante, uma apresentação um pouco mais prática, né? E a gente reserva ali uns 10, 15 minutos finais para esclarecimento de dúvidas, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Desculpa te interromper, André, e as perguntas Tá? vocês podem ir colocando no chat, por favor, que aí ao final, não precisa esperar o final da apresentação do André, no decorrer aí do Tech Talk, podem ir colocando as perguntas no chat e no final ele vai, eu e ele vamos responder, ok? Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Deixa eu ver aqui. Sim. Só para confirmar? Sim, agora sim. Maravilha. Perfeito. Opa, peraí que saiu. Deixa eu expandir aqui. Perfeito. Tá em tela cheia? Isso. Tá certinho. Perfeito, André. Maravilha. Então, pessoal, sem mais delongas aqui, vou startar a apresentação e eu queria começar fazendo assim, um breve provocação, um apontamento, né? Mais do que a gente, como empresa que está sempre conversando com vários clientes, né? A gente tem feito vários bate-papos ali com relação ao cenário de segurança, as dificuldades que os clientes em geral têm nos reportado, né? Para a gente tentar dar aquele suporte, aquele apoio em termos de solução, né? E uma coisa que eu venho percebendo, né? E até fiz essa pesquisa bastante simples aqui no Google para comprovar isso de fato, né, essa minha percepção, é com relação às atividades de pen test que os clientes têm feito, né? Então, usualmente, o que a gente tem percebido nessas conversas e que próprias pesquisas aí retornam, né, é que os clientes atualmente, eles têm uma preocupação, sim, né, na realização dos pen tests, alguns até muitas vezes fazem, até por questão de compliance ali, de auditoria, de ter que ter um pen test anual, mas a frequência, ela ainda é muito pequena, né? Então, geralmente, os clientes têm feito ali uma vez por ano, às vezes até duas vezes por ano, né? A cada 6 meses ali, mas é uma frequência pequena. Embora tenha ali processos, às vezes, de gestão de vulnerabilidade, né? Que roda um scan na infraestrutura interna mensalmente ali, às vezes através de um parceiro, ou através da própria equipe, né? Quando o cliente tem, às vezes, uma equipe de Red Team, alguma coisa assim, às vezes a frequência até é um pouco maior, né? Às vezes tem uma regularidade maior, mas o que a gente tem observado é que muitos clientes hoje, né, têm essa frequência sendo executada aí uma vez ao ano, duas vezes ao ano, então, assim, é uma frequência pequena. Por que eu diria isso? Porque quando você faz o pentest ali, você tem uma foto, você tem uma imagem do ambiente naquele momento, né?
Então, o seu time de Red Team ou a consultoria que você contratou vai te entregar ali as informações referentes às principais vulnerabilidades, os maiores riscos, aquilo que você tem que tratar, mas é uma foto pontual, né? Você recebe aquele relatório, um relatório estático, que você vai observar, você vai tratar, você vai conduzir para corrigir aquelas vulnerabilidades, mas uma vez que você olhou para aquilo, pode ser que amanhã, né, alguém suba um novo servidor na sua infraestrutura e aquele servidor esteja vulnerável a alguma aplicação que nele existe, né? Ou ele esteja ali com uma falha de configuração e você não observou isso e é uma abertura ali, uma brecha para alguém explorar aquilo, né? Ou de repente algum parceiro seu sobe uma infraestrutura usando uma marca, um domínio, né, da sua empresa, e se você não estiver acompanhando isso, você só vai descobrir no próximo pentest, daqui a um ano, daqui a 6 meses, no próximo ciclo, né, quando você for rodar isso novamente. Então, isso deixa uma brecha muito grande para que os atacantes tenham tempo de explorar suas vulnerabilidades e conseguir, eventualmente, ter sucesso e entrar na sua rede. Então, até coloquei uma frase aqui, né? O risco, chance de uma ameaça encontrar uma brecha na vulnerabilidade de um determinado ativo, comprometendo a sua segurança, né? Portanto, ameaças intencionais ou acidentais podem existir, mas se não houver vulnerabilidades, haverá pouco ou nenhum risco. Eu até risquei a frase nenhum risco, né? Porque na minha concepção, nenhum não existe, né? A gente só não descobriu ainda que uma aplicação tem uma vulnerabilidade que é zero day, que é nova, né? Então, alguma coisa nova ali que ainda não foi descoberto, mas que em algum momento vai ser. Então, eu acho que dizer que mesmo não encontrando vulnerabilidades, não há nenhum risco, né? Eu acho que é meio que é um sonho, né? Que acho que nunca vai acontecer. Mas a gente tem que se preocupar sim com as vulnerabilidades que a gente encontrou e com essa recorrência de estar sempre tentando identificar novas novas vulnerabilidades ali, né, ou ameaças para poder se precaver, né, para poder corrigir e tomar ações mais proativas, né, e não reativas quando eventualmente você vai corrigir mediante um ataque. Né? Então, quis fazer essa breve abordagem, por quê? Né, porque a Darktrace hoje, ela mudou um pouquinho o conceito dela, onde até então, até 2 meses atrás, a gente tinha uma abordagem muito focada na infraestrutura interna dos clientes, né? Então a gente olhava ali muito para a parte de detecção, né, e de ameaças que já estavam dentro da infraestrutura do cliente de uma certa forma, né? Fazemos o processo de investigação, de triagem, de resposta, né, autônoma, onde a gente entrega o poder da inteligência artificial para ela fazer e de machine learning, para ela poder fazer um processo de resposta é, a partir da identificação de anomalias, né? Então, uma resposta cirúrgica, uma resposta imediata, que preserva a atividade dos usuários, né, do dia a dia, do cotidiano dos usuários, mas isola aquele comportamento suspeito no momento zero, né, impedindo que uma ameaça em seu estágio inicial ela ganhe cadência dentro da infraestrutura do cliente, né? Mas a gente agora passou também a incorporar o modo do prevent, que ele busca fortalecer a segurança, não só interna, né, com esses modos, mas também a externa. Então, a gente vai olhar para a superfície de ataque dos clientes, né, do que está exposto na internet, para identificar se tem ali uma falha de configuração, se tem ali uma vulnerabilidade, quais são os principais riscos, de que forma a gente consegue ajudar o cliente a blindar, de certa forma, esse ambiente, né, do ponto de vista do atacante, para que ele se torne um alvo difícil o suficiente para o atacante desistir e procurar o mais fácil. A gente sabe que tem algumas empresas que elas nunca são. O atacante nunca desiste, né? Que são empresas que estão muito na mídia ali, mas isso também ajuda a fortalecer as defesas para impedir que esses atacantes consigam alcançar o seu objetivo, né? Então, a gente faz essa análise contínua, né? Aí a diferença, né? Quando a gente fala ali só de realizar um pentest pontual, e aí eu reforço aqui, a ideia não é substituir o pentest, a ideia não é substituir o Red Team, muito pelo contrário, é uma solução que vai reforçar, né, trazer informações para que o time de pentest, para que o time do Red Team possa ter informações atualizadas de forma constante, dinâmica ali, para poder fazer um trabalho mais proativo, tá? Então, essa é o modo do Prevent aqui, né? A gente também tem uma outra, esse é o ASM, né, que é o Attack Surface Management, e tem um outro módulo dentro do Prevent, que é o End-to-End,
que ele faz simulações de ataque, ele faz uma abordagem um pouco mais incorporada, que eu vou mostrar no detalhe mais para frente. Né? Então, a Darktrace, concluindo esse ciclo, né, ela criou o módulo de prevenção, o módulo de detecção, que é o nosso, e resposta, que é o nosso mais conhecido atualmente, né, que faz toda essa camada de detecção, de investigação, de triagem de incidente, e tem a capacidade também de responder a qualquer ameaça dentro da rede, ou de trabalho remoto, ou em cloud, na Azure, na AWS, na GCP, até mesmo na camada de e-mail, né, do Office 365, do Google Workspace, ou do G Suite, né? E aí a gente entra no ano que vem, né? A gente não tem a data exata ainda, com o modo do Darktrace Real, que ele vai fazer um processo de restauração, né? Então, caso o cliente, mesmo tendo todas essas camadas e muitas vezes outros produtos de segurança, ele venha a sofrer um impacto, né? Um ataque de ransomware, alguma coisa que comprometa o ambiente, a solução do Rio vai se propor a restaurar esse ambiente através de integração com ferramentas que o cliente tem, de restore backup ali, para acelerar o processo de retorno do ambiente ao estágio anterior ao ataque. Né? Então, com isso, a Darktrace criou o conceito de Cyber e-Loop, onde numa única plataforma você vai ter uma visão geral e essa plataforma, todos esses módulos, eles se retroalimentam. Né? Ou seja, por exemplo, um domínio de phishing que foi publicado na internet, tentando se passar lá, fazendo um typo squaring ou tentando usar uma nomenclatura similar do domínio do cliente, isso é provisionado para tentar mandar um phishing ou para tentar embutir um malware ali para que alguém clique, né, seja mais sugestivo, o Prevent detectando isso, ele já vai retroalimentar o Detect, né, para que se alguém receber um e-mail ou se alguém receber ou clicar num link relacionado a esse domínio, a parte de resposta já vai saber, né, e já vai bloquear. Ele vai gerar um alerta pelo Detect e vai bloquear pelo Respond. Né? Então, essas camadas, elas se retroalimentam e se auxiliam. Né? Então, só pulando aqui para a parte dos módulos, né? Então, a gente tem o Prevent, que é a solução, o Prevent ASM, que vai fazer essa parte mais de superfície de ataque, né? Onde ele vai olhar ali para os domínios, ele vai identificar ali todos os subdomínios, a marca que o cliente está usando, a partir da marca que o cliente tem, né? E a gente vai conseguir identificar as vulnerabilidades, vai conseguir identificar os Shadow ITs, os domínios provisionados por parceiros. Então, a gente vai fazer toda essa modelagem da superfície de ataque. E o Prevent End-to-End, que é um módulo que depende também da parte de detecção, né, do módulo de detecção, porque eu preciso ter uma visão um pouco mais detalhada, trazendo informações da infraestrutura interna do cliente. Aí eu preciso do meu módulo de detecção interna, né, da infraestrutura interna também, e o cliente precisa ser um cliente do Office 365 para que eu tenha visibilidade da parte do e-mail, ou até cliente do Darktrace Detect Response for e-mail, para também ter uma visibilidade e capacidade de resposta lá. Né? Mas a partir do momento que eu tenho o Office 365 e eu tenho o Detect, né, que é o módulo de detecção, eu posso fazer também essa parte de modelagem do caminho do ataque, né, fazer toda a simulação de um caminho de um ataque a partir do momento que um ativo é comprometido. Posso fazer ampliação ali do processo de pentest, né, justamente para auxiliar o Red Team, o time de pentest, fazer a simulação ali dessas violações, né. Você vai poder usar isso para fazer treinamentos e conscientizações, né, através da nossa ferramenta, porque eventualmente nessas simulações ela vai mandar um e-mail de phishing e você vai saber se esse e-mail teve sucesso, né, ao usuário clicar naquele e-mail ou não, então você vai poder fazer algumas conscientizações. E a priorização, né, a gente também auxilia, isso é um ponto muito legal que eu vou mostrar para vocês, de como saber exatamente como priorizar a tratativa de um risco ali, de uma vulnerabilidade, tá? Então, mais uma vez, né, os resultados de cada um desses módulos, eles se retroalimentam ali com outros módulos e agregam ainda mais valor, né? Então, só para comentar aqui, essa parte do ASM, a gente chama de uma implementação Zero Scope, né? Você não precisa ficar me passando informações, eu preciso apenas da sua marca, né, para poder fazer esse discover na internet, né? Usualmente a gente tem pedido para o cliente, se ele puder passar a marca e o domínio principal, isso faz o setup ser um pouquinho mais rápido ali. Então a gente coloca isso a partir desse momento, né, um esforço zero ali que eu diria. Depois de 10 dias eu te trago os resultados, né? Então você tem uma espécie de um assessment, uma visão de um assessment gratuito ali já, né, de cara de toda a sua superfície de ataque, e você consegue numa sessão com o engenheiro da Darktrace
ter essa visibilidade, né? Ele vai te apresentar esses insumos, esses resultados ali da sua infraestrutura, do ponto de vista do atacante, né? Então vai ter essa condição, né? Vocês recebem, uma vez que vocês contratem a ferramenta, vocês têm ali monitoramento contínuo, vocês vão ter acesso durante todo o período de contrato para acompanhar essa evolução, né, da superfície de ataque. Vocês vão ter ali a possibilidade também de integrar com outras ferramentas que a Darktrace possui. E aí, só para ressaltar aqui alguns pontos, né, com essa solução, você vai ter cobertura em todos esses pontos, que são aí questões relacionadas aos riscos atrelados a infraestruturas em nuvem, né, a possíveis vulnerabilidades que exponham vazamento de dados, Shadow IT, falhas de configuração, né, alguém que subiu um servidor, mas estava com uma versão, uma configuração falha ali, né, que permite uma exploração de uma vulnerabilidade, o risco da cadeia de suprimentos, né, alguém que provisionou um domínio através de um parceiro ali, mas que você não tem ciência, né, até a mesma parte de uso de marca lá sobre um domínio que foi provisionado e com relação ao phishing, né, vulnerabilidades, monitoramento de conformidade, né, algum certificado que está expirando, ou que expirou, né, ou que na verdade falta um certificado ali para trazer mais segurança, alguma coisa nesse sentido, e aí alguma fusão-aquisição que foi feita, né, usando ali o domínio da marca, e às vezes vocês não estão acompanhando esses novos domínios e tal. Então, eu vou começar aqui, pessoal, com a parte já mais prática da coisa, né, sem mais PowerPoint, vou passar aqui já para demonstração, e só para pontuar, né, ao término dessa apresentação, né, depois que a gente vai para as dúvidas também, né, caso algum de vocês tenha interesse em seguir com um teste, né, como eu comentei, basta vocês avisarem ao time da Kiko, né, a gente, se vocês encaminhando o nome da marca, a gente discute ali, faz uma sessão com vocês só para entender ali os objetivos, e a gente já aprovisiona isso sem vocês despenderem de mais esforço nenhum, tá? Super simples aí, depois de 10 dias a gente está entregando os resultados para vocês, legal? Então vou startar lá a demo, e a gente já começa aqui. Então, pessoal, a Darktrace, ela sempre tem uma coisa... Oi, Érico? Não, eu ia falar que já está certinho, apareceu legal. tranquilo Obrigado. aqui. Obrigado. Obrigado a você. Então, pessoal, a Darktrace tem uma coisa que eu acho muito legal, que todas as nossas soluções, elas têm um aspecto muito visual, assim, né, que facilita muito o cliente a entender, né, as ameaças, entender ali os riscos, entender de uma maneira um pouco mais simplificada, né, o que a gente apresenta. Porque existe a necessidade, né, de ter os logs, de ter os eventos, mas às vezes só isso também dificulta o pessoal que não é tão especializado ali ou tão técnico a interpretar as coisas, né? Então a Darktrace tem isso, essa simplicidade, né, de também ter a parte detalhada, mas também trazer para um lado mais simplificado. E aqui, como vocês podem ver, nessa parte do ASM, né, que é o Attack Surface Management, eu consigo olhar, né, uma vez que eu mapeei a marca, então aqui no caso é a marca RoadSync, poderia ter mais de uma marca, né, então a RoadSync poderia, dentro do grupo, ter outras marcas, né, então teria essa visualização por marca, né, e uma vez que eu mapeei essa marca, então eu consigo ter ela como ponto central aqui, dentro desse globo, né, tudo que está dentro do globo são os domínios que nós identificamos, né, através desse discover, que são legítimos, né, domínios que foram registrados ali pelo próprio cliente, né, às vezes pode ser até um domínio que ele eventualmente não tem conhecimento, mas que alguém do time de infraestrutura subiu sem passar pelo aval do time de segurança, alguma coisa assim, mas são domínios legítimos, né, então quando eu clico aqui, eu posso até já ter uma visão mais imediata, né, do principal risco, né, se é uma classificação de A a F, né, A é os riscos, as vulnerabilidades mais baixas, os riscos mais baixos, e F são os que têm, domínios que têm riscos mais altos, né, então, quando eu ponho o mouse aqui, ele já me traz uma visão bem rápida, né, dos principais pontos que ele identificou com relação a esse domínio, né, e eu também posso olhar, ter uma visão aqui, dos domínios que foram provisionados, mas que foram provisionados, por exemplo, por um atacante. Então, tudo que está por fora dessa redoma são domínios, são assets que foram provisionados, mas que não fazem parte do que foi registrado pela empresa, né? Então, quando eu vejo aqui, né, é um provedor desconhecido, e eu, ao ver aqui, eu já observo, né, que esse domínio aqui,
ele não faz parte do domínio, ele usa, né, o HoldSync, tentando se passar por ele como um subdomínio aqui, mas o domínio principal é o UQEF blá 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 blá, blá.com, né? Então não é um domínio legítimo, né? Ele está tentando usar a nomenclatura da empresa, da marca, para se passar por ele. E o Darktrace, o ICM já detecta aqui que é um site de phishing, né? Traz aqui o momento que foi criado, né? Você consegue ver essas informações e identificá-las aqui, né? Então ele vai trazendo aqui esses contextos, tá? Você também consegue ver aqui embaixo, né? Uma visão total dos assets identificados e você consegue ver quantos deles são considerados maliciosos, né? E aí você pode fazer filtros aqui, deixar só os que são mais críticos, menos críticos, né? Para você ir olhando ali. Então é bem simples ali de fazer essa análise por aqui também, tá? Então, eu vou entrar aqui na parte de Overview. Na parte de Overview, você vai ter um dashboard com informações gerais, né? Aqui, por exemplo, eu identifico, né, quais são qual o histórico, né, que essa empresa tem com relação ao volume de riscos identificados ali nessa infraestrutura. Então, eu trago aqui, num período de 2 anos, nesse caso, esse acompanhamento. Eu digo que é muito natural, né? Aqui me dá a impressão de uma empresa que cresceu muito e não teve a capacidade de acompanhar as vulnerabilidades que foram surgindo ao longo desse crescimento. Mas à medida que você tem uma ferramenta como essa, que te dá uma visibilidade diária e você consegue acompanhar isso, né, e aplicar as correções, a tendência é que você consiga fazer baixar, né, esse número e você conseguir acompanhando para reduzir a sua superfície de ataque ali com relação a todas as vulnerabilidades que estão te expondo, né? E aí ele faz algumas separações aqui de risco por categoria, desde quando eles estão abertos, né? A duração média, né? Fechamento, novos. Então ele traz aqui, você consegue acompanhar. E clicando aqui, vou pegar um exemplo mais prático, né? O que é interessante da plataforma? Essa plataforma aqui especificamente, ela é bastante customizável, né? O dashboard dela. Então, você pode criar os seus próprios templates de consultas, né? Novas formas de classificar os assets aqui. Você tem as formas de inventariar esses assets aqui, né? De fazer um inventário deles. Você tem aqui as classificações, né? Você tem as vulnerabilidades, né? Então, você consegue identificar lá um Log4j que apareceu e mensurar quais são os seus ativos que estão vulneráveis a esse contexto. Aqui os domínios que foram classificados como assets maliciosos, né? Aqui uma nomenclatura até um pouco engraçada, né? O cyber higiene, para você fazer a limpeza ali de questões relacionadas a certificados que foram expirados, né? Coisas mais relacionadas aqui à compliance também, né? E cadeia de suprimentos, e aqui a questão de pesquisas que você pode fazer também, mas esses campos, essas formas de pesquisa são customizáveis, você pode criar seus próprios parâmetros aqui para gerar os seus próprios dashboards da maneira que você achar mais interessante. Vou pegar aqui, fazendo essa análise aqui pelos assets, né, da classificação de F a E, vou clicar no primeiro, para que vocês vejam no detalhe o que a plataforma traz, né? Então, eu consigo ver aqui que esse é um ativo que ele está confirmado, né? Ou seja, ele é um ativo que faz parte aí, de fato, da organização, do domínio da organização, né? Mas eu posso vir aqui, por exemplo, se eu identificar que é um domínio que não está relacionado, exemplo de um cliente que a gente identificou um domínio, mas era um domínio que alguém registrou primeiro que ele. Ele queria ter registrado, mas não conseguiu. Então ele veio aqui e colocou que não era confirmado, né? Então você pode fazer esse tipo de coisa. E até quando você faz isso aqui já retroalimenta a camada de detecção e resposta da parte de redes, para que se alguém receba um e-mail, alguém receba um URL para clicar naquele domínio, a parte de detecção e resposta já vai bloquear isso automaticamente, né? E traz várias informações aqui relacionadas aos os assets, né, os riscos indiretos. A gente tem aqui todos os riscos identificados, né? Então ele traz aqui, por exemplo, há uma falta, né, de um cabeçalho aqui do X-Frame Options, que permite aqui uma exploração de ataques de click hijacking, que você pode corrigir. Aqui, por exemplo, faltando um certificado SSL para fazer com que os acessos a esse domínio sejam mais seguros, né?
fazendo não um acesso via HTTP lá, mas um acesso, por exemplo, via HTTPS. Aqui eu tenho uma vulnerabilidade de nível alto que foi identificado, né? Ele traz aqui, então, qual que é a descoberta que foi feita, qual é a evidência, né? E qual que é a proposta de resolução, né? E por que isso é importante? Eu consigo até ver aqui que esse domínio em específico, ele está com uma web page aberta, publicando um portal de login, né? Então, ainda mais isso contendo falhas de configuração e contendo vulnerabilidade crítica ali, um atacante eventualmente poderia ganhar acesso, né, explorar isso, ganhar acesso a esse ativo e a conseguir fazer o login aqui, né? E aí expor de alguma forma ali a companhia, né? Então ele traz até um timeline aqui, né, de quando foi identificado, as vulnerabilidades conforme elas foram surgindo, né, a geolocalização e as tecnologias que estão por detrás desse ativo que foi identificado, né? E quando você corrige ali, você pode marcar aqui, né, que essa vulnerabilidade foi mitigada para que você dê como resolvido esse contexto. E aí, isso aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, é essa camada do Attack Surface Management, que é o ASM, que precisa só da marca de vocês, né? E aí eu geralmente peço só para passar o domínio principal para facilitar o nosso trabalho de provisionar aqui, mas usualmente ela precisa só da marca, né, para a gente fazer funcionar, ele faz esse discover. E aí eu consigo, se o cliente tiver interesse de integrar com a parte de detecção da rede interna e com o e-mail, eu consigo trazer essa visibilidade do end-to-end, que eu vou mostrar aqui para vocês, e que traz um contexto adicional muito legal, tá? Deixa só ele carregar. Então, o que ele vai trazer aqui, tá? O end-to-end, ele vai tentar fazer algumas simulações, né? A partir do momento que um determinado ativo, por exemplo, no caso, o ativo que está por trás desse domínio, né, que eu cliquei aqui, ele vai tentar vai trazer os níveis de exposição, né, de dano potencial, de fraqueza, de impacto, fazer simulações de ataque com relação a esse ativo e vai te indicar como priorizar, né, as correções de vulnerabilidade. Então, no contexto aqui, né, ele gera toda a cadeia de caminhos possíveis que ele pode fazer aqui a partir dessa origem, né, que ele traz aqui, mas eu consigo olhar aqui uma informação que é bem interessante no canto esquerdo, onde eu estou com o mouse, sobre a exposição geral aqui desse ativo. Ele traz nesse contexto aqui que ele tem uma exposição de 94%. Isso porque esse é um ativo que tem uma página publicada à internet, né? Ele está exposto à internet, então aumenta o nível de exposição, levando em consideração que também foi detectado que ele tem uma fraqueza de software lá, né? E a fraqueza de software que foi identificada aqui com 86% na classificação, ele, por ter uma fraqueza relativamente alta por conta daquela vulnerabilidade de risco alto que foi identificado, né, de severidade alta que foi identificado, ele classificou aqui que esse é um ativo fraco, né, com 86% de classificação. E ele também coloca aqui, isso é uma informação extremamente importante, que é o nível de impacto. Então, assim, por mais que isso é um ponto que eu vejo que muitas empresas têm dificuldade de entender, às vezes, o nível de impacto do ativo, e a Darktrace vai ajudar muito nisso. Então, assim, uma vez que esse ativo seja comprometido, ou seja, se o atacante conseguir explorar uma vulnerabilidade e obter acesso àquele ativo, mesmo que ele indisponibilize esse ativo, ele tem um impacto baixo. Por quê? Porque esse ativo, por si só, ele não tem grande relevância dentro do contexto dessa companhia, né? Então, o Darktrace, fazendo essa análise de todas as relações de comunicações, de conectividade de rede, que essa máquina tem na rede interna e dos acessos que ela recebe, o Darktrace estipulou essa conta de que, se esse ativo for indisponibilizado, ele gera um baixo impacto, né, para essa organização, né? Mas, apesar de ele por si só gerar um baixo impacto, se ele for comprometido, ele traz um risco alto, né, um potencial de dano alto. Por quê? Porque, apesar de ele por si só não trazer grande impacto na indisponibilidade dele, ele tem uma cadeia de comunicação, a partir dele, o atacante consegue acessar vários outros ativos dentro da rede. Ele consegue acessar ativos que são mais relevantes do que ele. Então, por conta disso, ele traz que é um potencial de dano alto caso esse ativo venha a ser comprometido. Então, o Darktrace consegue fazer essa análise
e ele consegue fazer uma simulação aqui de alguns caminhos de ataque, né? Então, quando eu olho aqui, ele vai estar sempre fazendo isso de forma contínua, à medida que ele vai observando essas comunicações. Então, por que a gente precisa da visibilidade a nível de rede? Porque para ele fazer essas simulações, a gente tem que estar observando, né, essas atividades de rede, como elas funcionam. Isso hoje, no Detect, a gente faz através de um mirror port, um espelhamento de tráfego, né? Então, todo o nosso aprendizado do contexto da rede, ele flui através de um espelhamento de tráfego. E uma vez que o Darktrace vai aprendendo com isso, ele vai entendendo essas cadeias de comunicação e ele consegue fazer essas simulações. E também, através da integração de e-mail, eu consigo fazer simulações de phishing para ver essa cadeia de ataque não só explorando essas fraquezas da rede, como também observando ali usuários, né, que têm um fluxo de comunicação com outros de forma mais relevante e que podem me facilitar uma exploração ali através de um e-mail de phishing, né, alguma coisa nesse sentido. Então, o que ele fez aqui? Quando eu olho para esse cara aqui, né, eu consigo ver toda essa simulação que ele fez, né, para tentar ganhar acesso a uma credencial administrativa aqui, por exemplo. Então, eu clico aqui no início, né, do plano de ataque. Então, ele traz aqui a narrativa, né? Um exploit inicial a partir de uma conta interna, né? Ele traz aqui a última atualização, os CVS que estão expondo, lembrando que esse exploit se refere àquele domínio que está com aquela web page aberta, o developer.cloud.root-sync, né? Então, uma vez que ele tenta fazer isso, ele observa aqui quais são os atributos desse servidor, né? Então, o tipo de servidor, sistema operacional, o IP, aquelas informações de impacto, exposição que eu trouxe ali, né? As credenciais que já foram observadas nesse servidor, né? Os últimos atualizações de software, CVE que foram identificados, questões de conexões e banda. Então, ele traz aqui várias informações, né? Você pode até observar aqui no detalhe. Ele traz até algumas tags de serviço que ele viu rodando nessa máquina, né? Então, ele viu aqui o Microsoft Defender, é um servidor Windows, ele é um web server, né? E tem um caminho crítico aqui que pode ser explorado, né? Pela identificação do Prevent. E aí ele traz aqui os scores, os CVS que foram identificados, né? Que você consegue avaliar e olhar para isso aqui, tá? Então, ele até traz uma capacidade de campanha aqui. Nesse caso, como é uma informação relacionada a um servidor e não a um usuário que receberia um e-mail, ele não tem nenhuma campanha de e-mail, né? Por ser, obviamente, um servidor, tá? Então, eu vou ir aqui para a sequência. Eu consigo ver, né, que depois ele traz um descritivo aqui, a metodologia que ele vai usar, né? Então, ele vai mandar um e-mail, né? Então, uma credencial, né? Usando uma credencial associada a um alvo por e-mail aqui, que foi visto nesse device. E ele tem uma credencial aqui que tem um comportamento administrativo local, né? Supondo que ele ganhou acesso à credencial desse servidor. Ele tem as privilégios locais. E uma vez que ele comprometeu esse dispositivo, né, ele vai tentar usar mecanismos aqui de keylog, né, eventualmente para tentar obter a credencial, e ele vai usar esses acessos aqui para obter autenticações aqui dentro da conta, né? Então você consegue ver aqui a narrativa, né, mais uma vez a descrição, ele vai tentar fazer o envio desse e-mail, e aí quando ele faz esse e-mail, né, direcionado aqui para o SSV Road-Sync, você consegue ver que esse e-mail que ele faz, o envio de um phishing para tentar, através de um clique num link, alguma coisa, obter a exploração de uma vulnerabilidade para obter a credencial, ele traz aqui que essa campanha foi bem sucedida, né? Ele mandou aqui uma campanha com 3 e-mails, os 3 e-mails foram clicados ali pelo usuário, então ele traz aqui uma identificação de que esse caso aqui foi bem sucedido com relação ao phishing que foi executado. Então, ele vai passando aqui, depois que ele obtém ele consegue obter essa credencial de acesso ao e-mail dessa conta, o que ele observa? Usando ali a comunicação, né, que ele observa ali desse ativo, ele vê que o Mark, né, o Mark Birgan, que é um usuário que tem outras permissões, ele tem várias comunicações, ele tem uma
uma frequência de comunicação relevante aqui com esse usuário, e ele tenta fazer aqui uma tentativa de obter os acessos das credenciais desse usuário também, né? Então, você consegue ver aqui essa credencial, né? Ele mandando um outro e-mail aqui desculpa, ele fazendo aqui uma tentativa de brute force com relação a essa credencial a partir dessa conta, para obter os acessos de autorização de LDAP desse usuário, e a partir dessa conta, ele vendo que tem correlação de acesso com o usuário Mark, que é o CEO da empresa aqui, ele tenta mandar um phishing para obter acesso às informações desse usuário. Então, ele estabelece aqui a cadeia de ataque com relação a essa movimentação, né? Então, ele vai dando os estágios aqui com relação a esses caminhos, né, que ele vai observando, e ele te informa se foi bem sucedido ou não, né? Então, à medida que ele tem essa informação, né, esse alcance, ele faz a simulação, e o objetivo disso é que você possa entender quais são os caminhos que o atacante poderia executar, né, para poder ter o alcance, de fato, a esse tipo de vulnerabilidade dentro da sua infraestrutura, né? E um ponto que é interessante aqui também, que quando eu olho para esses pontos que sugerem uma atualização, né? Então ele traz aqui as mitigações que precisam ser feitas com relação a esse domínio, né? Ele traz até as técnicas aqui que são relacionadas ao Mitre Attack. Você tem até um link direto aqui que você consegue explorar, né, essas técnicas direto ele te dá, né? Então você pode ser direcionado aqui para já ver diretamente no site do Mitre Attack, mas ele te traz uma informação que eu acho que é muito relevante, que é, a partir do momento que ele te apontou, né, as atualizações que você tem que fazer, aqui no caso ele identificou um sistema, né, que precisa de algumas atualizações urgentes, né, e ele te traz aqui os potenciais de dano. Só que ele aponta exatamente quais são os ativos que precisam dessa atualização, né? E o que é legal é que você consegue ter uma visibilidade e entender quais são os ativos que você tem que priorizar. E por que eu digo isso? Porque hoje, quando você tem você faz um trabalho de pentest, um trabalho de gestão de vulnerabilidade ali, muitas vezes você recebe aquela lista extensa, né, um Excel ali com 500 linhas, com uma série de vulnerabilidades, né, e você costuma olhar para aqueles ativos ali que parecem ser mais relevantes e que têm vulnerabilidades mais críticas, para tratar eles primeiro, né, porque a gente sabe que a força de trabalho do cliente, às vezes, é limitada ali com relação a conseguir corrigir todas as vulnerabilidades, né? E às vezes você tem que aplicar uma Gmood, porque é uma aplicação sensível, você tem que saber se aquele patch não vai disponibilizar a aplicação. Então, qual que é o objetivo aqui? O Darktrace, uma vez que ele te traz essa atualização aqui que você tem que fazer, ele está listando todos os ativos, né, que precisam dessa atualização. Só que ele vai te trazer uma informação que te pode facilitar saber como priorizar isso, né? Porque aqui ele está apontando qual que é o tipo de servidor ou ativo, né? E ele traz aquelas informações de potencial dano, né, de nível de exposição, de fraqueza, de impacto, né, se teve alguma campanha de e-mail ali, e o volume de CVS que foi identificado por esse domínio. Então, o que é interessante aqui? Porque, por exemplo, se a gente olhar para esse Defender Testing aqui, ele é uma máquina comum, né, que não tem nenhum potencial dano, nenhum nível de exposição, tem uma fraqueza, né, até porque ele está relacionado aqui com 204 CVS. Olhando para esse número aqui, muitas vezes você, cara, tem uma máquina que tem muitas vulnerabilidades, vou talvez começar por ela ali como uma das primeiras máquinas, mas ela não te traz nenhum nível de potencial dano ou exposição se ela for comprometida, né, pelas análises que o Darktrace fez a partir do fluxo de comunicação que ela tem na rede interna. Então, ele te dá o caminho de por onde começar pelos ativos, que pelo fluxo de comunicação, pelas interações que ele vê desse ativo com outros e de usuários que ele vê acessando esse ativo, ele te reporta, de fato, quais são os ativos que devem ser priorizados. Então, ao invés de começar por um ativo, às vezes, que na sua visão parece ter uma relevância, mas às vezes ele tem uma relevância menor,
porque ele é um ativo que talvez não tem tanta relação de comunicação com outros ativos, que impactariam mais a sua rede, você pode começar por esse ativo aqui, né, e depois ir passando, fazendo essa programação de correção mediante essa indicação que o Darktrace te traz aqui, né, da análise que ele fez. Né? Então, essa, pessoal, era uma visão geral que eu queria trazer aqui do contexto, né, da plataforma, tanto da parte do ASM, que é essa parte de análise da superfície. Né? Então, como eu comentei, basicamente, preciso só da marca, e se vocês puderem reportar o domínio principal ali, eu já consigo, depois de 10 dias, trazer essa visibilidade que eu estou mostrando aqui, para que vocês possam identificar coisas que muitas vezes talvez já estão desatualizadas, né? Às vezes você fez um pentest lá faz 6 meses, faz 3 meses, faz quase um ano ali, faz um mês, né? O ambiente é dinâmico. Estiverem à disposição, estamos abertos aí para rodar esse teste sem compromisso nenhum, né? Sem esforço nenhum de vocês também. Basicamente uma sessão depois, só para a gente apresentar, né, os resultados aqui. E o end-to-end, aí sim, se quiser fazer essa parte, aí precisa da integração com a camada do Detect, que é esse módulo aqui, né? E precisa ser um cliente Office 365 para a gente poder fazer essa integração, ter visibilidade aí sobre esse tráfego de rede, para poder fazer as simulações ali, tanto da camada de rede quanto da camada de e-mail, né? Então, basicamente, era isso, pessoal, que eu queria apresentar aqui em termos de demo, né? E deixo aberto aí para as perguntas que vocês tenham. Não sei se já tem perguntas. Temos uma, acho que a Yasmin vai colocar na tela aí pra gente. Perfeito. Oi, bom dia, Fagundes. Tudo bem? Atualmente, a Darktrace, vou até compartilhar aqui novamente a tela, só para mostrar uma coisa. Atualmente, a nossa ferramenta ela não faz o trabalho de takedown, tá? Não existe esse módulo, assim, existe um módulo dentro da Deixa ferramenta. só, desculpa te interromper, André, só ler a pergunta aí para o pessoal, acho que não aparece para todos. A pergunta dele é se é Perdão. possível solicitar o takedowns. Tá bom. Então, respondendo a pergunta do Fagundes, né? Nesse momento, não, né? Esse é um módulo novo que está passando por algumas atualizações. A gente tem, dentro da ferramenta, ele tem um botãozinho que eu mostrei aqui para vocês, que alguns botõezinhos aqui, né, de A a F, que olham para essas vulnerabilidades aqui. O botão U, especificamente, ele é relacionado à parte de Deep Dark Web, mas esse módulo, nesse momento, ele está desativado, né? Eu não sei se futuramente a Darktrace vai ativar, né, o módulo de análise ali de Deep e Dark Web, né, para olhar credenciais, para olhar outras coisas, e até, eventualmente, né, talvez estabelecer algum processo de takedown. Nesse momento, a gente não tem o processo de takedown, a gente pode fazer, eventualmente, eu não sei se a Kigo hoje tem algum serviço relacionado a takedown, né, mas eles poderiam compor a proposta ali, né, usando a ferramenta da Darktrace para fazer esse processo de identificação e, posteriormente, né, fazer as solicitações ali de mitigação, né, de derrubar o domínio ali que foi classificado como não sendo da sua marca, né, da sua empresa. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a gente não faz o trabalho de takedown, a gente faz esse processo de identificação, né, o trabalho de takedown fica por conta do cliente atualmente, ou de um parceiro que ele tenha ali que faça esse trabalho, tá bom? Deixa eu só voltar Pessoal, só aqui. reforçando, quem tiver mais alguma dúvida pode colocar no chat, tá? Por favor. Legal. Na parte de comentários. Legal. Pessoal, só enquanto eventualmente surgir alguma dúvida,
a nosso próximo passo aqui, a ideia, né, se vocês tiverem, a gente tem a lista aqui das pessoas que participaram, né, Érico? Isso. E aí, se vocês quiserem fazer um teste como esse, né, como eu comentei, a gente pode estabelecer um contato ali, né? Eu sei que é final de ano, né? No final de ano, às vezes, vocês estão entregando alguns projetos, algumas coisas, então, se não tiver disponibilidade para começar agora, quiser fazer no ano que vem, não tem problema. A gente, como eu comentei, basta receber um domínio, né, e a marca ali, eu te passo essa informação, é só uma coleta de informações que estão públicas na internet, então, assim, não gera impacto nenhum, né, no ambiente. Então, muitos clientes têm feito a adesão nesse momento, justamente por não haver esforço do lado deles para fazer esse teste, e no mínimo você vai ter um assessment gratuito aí da sua infraestrutura sem custo nenhum, né? Então, hoje, se você for contratar um pen teste por fora ali, quantos milhares de reais você vai pagar? Não estou dizendo que você vai substituir um pen teste com essa na solução, mas ele vai te dar uma visão da sua superfície de ataque que complementa o trabalho do seu time de Red Team ou dos seus especialistas ali que vão tratar essas informações. Então, os clientes que têm visto isso têm achado bastante interessante e observado coisas que muitas vezes num trabalho de pentest convencional, às vezes não conseguiu identificar, né? Então, a gente olha para a superfície da internet inteira, faz essa análise e te entrega numa reunião esses resultados ali para você poder acompanhar. E o Legal? legal, né, André, é que não tem esforço algum da parte deles, né? Então é algo que é feito totalmente agnóstico à infraestrutura do cliente. Sim, sim. Independente se é um cliente que tem, sei lá, infraestrutura de, de Cloud, privado. sei lá, 100 mil devices, 100 mil ativos, uma infraestrutura que tem 500 ativos, não faz diferença. Se ele tem cloud distribuída, se ele tem infraestrutura on-premise, 100% on-premise ainda, né? Se tem muitos parceiros, né? Se tem muitos parceiros que usam ali o domínio da marca, às vezes, para subir alguma infraestrutura, a gente também vai trazer, né? Então, é isso. Acho que eu me coloco à disposição aqui, né? Do pessoal, né? Agradeço mais uma vez o tempo. Sei que acho que veio uma pergunta aqui do Fagundes. Essa integração dos servidores é possível integrar servers on-premises e services em cloud? Sim, hoje com a nossa solução do Detect, Fagundes, a gente tem integração com todas as clouds, né? A Azure, AWS, GCP, Oracle, qualquer cloud que você tem, a gente pode subir um sensor virtual nessa cloud e a partir disso fazer a coleta, né, das informações, né, do tráfego de rede que ali há, para que a gente possa ter essa visibilidade, né, a nível de rede e poder integrar com essa visão do que tem de fora, né, do que está exposto para a internet. Então, sim, é possível fazer essa integração e também com o ambiente on-premise, né, eu posso colocar um sensor que é um appliance Dark3, uma caixa Dark3, né, ou pode ser um sensor virtual também, um VMware, um Hyper-V que você tenha, você pode usar esse sensor da sua própria infraestrutura. Eu subo uma imagem, né, um sistema operacional Dark3 nessa sua máquina de virtualização, e a partir daí você já começa a coletar esse tráfego para poder ter a visibilidade. O legal é que, assim, fazendo a parte do Detect também, você não vai ter visibilidade só da parte de emulação, né? Você vai ter uma visibilidade de todas as possíveis ameaças que estão com comportamentos anômalos que estão se passando pela sua rede. Então, se tiver exfiltração de dados, se tiver uma atividade de mineração de criptomoeda, se tiver alguém fazendo scan de rede de forma que você não tem conhecimento, todo tipo de comportamento anômalo, desde um ataque de ransomware até uma comunicação de um malware com a internet, a gente vai conseguir identificar e te trazer. Essa parte do detect, né, do sensor que eu comentei, a gente costuma consumir em torno de 1 hora do cliente ali, né? Não gera impacto também, é só um espelhamento de tráfego. Em 1 hora está tudo pronto e você tem ali a visibilidade geral de toda a sua infraestrutura. Tá bom? Obrigado, Fagundes. Legal, Fagundes. Obrigado. Bom, André, Então, acho que é isso, viu? maravilha. Não tem Então, me coloco à mais. disposição. A gente, eventualmente, manda um e-mail para os clientes que participaram, caso tenham Sim. interesse, né, de seguir aí com um teste, sem compromisso nenhum, como eu comentei.
e me coloco à disposição aí para a gente esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir, tá bom? Isso, legal. E a Kigo também à disposição, entrar em contato com a gente via LinkedIn, via e-mail, entrar em contato comigo para a gente estar agilizando esses testes aí. Maravilha. Obrigado, então, gente. Obrigado, André, de Bom novo. dia a todos. Obrigado, Lara. Obrigado, Lara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.